Bom dia a todos. Bom dia. Já falamos bom dia, mas é bom repetir o bom dia, né? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter Edson falando sobre obstáculos ao progresso. Eu imagino essa corrida de obstáculo e eu correndo nela com aqueles negócios para você pular. O problema é levando... É mais ou menos isso? Coisas aí, levando essas coisas pesadas. Então é mais ou menos isso. Então eu vou fazer a leitura inicial e depois eu vou pedir para o nosso companheiro Tiago, faz tempo que ele não vem aqui fazer oração para a gente. Pode ser, Tiago? Pode, né? Pode. Então tá bom, eu vou fazer a leitura inicial e que Jesus nos abençoe e nos dê um estudo bom, agradável e que nós possamos, de nossa parte, estar com as mentes despertas e os corações abertos para receber a mensagem que nós viemos aqui para isso, né? Para estar nesse ambiente de luz, amor e caridade. Então vamos lá. Do livro Seara dos Médiuns, por Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. 3 atitudes. Foi numa reunião pública de 22 de fevereiro de 1960. Da questão número 226, item 11. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina, mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração.
você quiser. Nós vamos agradecer aos nossos irmãos, companheiros do plano espiritual que aqui estão presentes sempre conosco. Vamos agradecê-los pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para mais uma palestra nesse dia de domingo, que possamos aprender, que possamos receber a mensagem que nos vai ser dada durante essa palestra e que podemos aplicá-las em nossa vida aqui na Terra. Vamos também agradecer por nossa vida, pela comida que temos à mesa todos os dias, por nossa casa, por nossas roupas, por nossa família. Agradecer todas as bênçãos que recebemos diariamente. Vamos também pedir aos nossos irmãos do plano espiritual que continuem nos abençoando, abençoando nossos irmãos aqui no planeta Terra, para que possamos viver em harmonia com a natureza, com os animais, entre nós, seres humanos, que nossos irmãos do plano espiritual possam guiar os nossos governantes para que possam tomar suas decisões em prol do povo, em prol da maioria, que essas decisões, atitudes não incitem a violência, o racismo, o ódio entre as pessoas, para que possamos todos viver em um mundo de paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje o estudo está proposto aqui, obstáculo ao progresso, uma abordagem sobre o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E a gente vai iniciar com a questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando então Kardec perguntou qual o maior obstáculo ao progresso. E a resposta foi o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Já na questão 947, acrescenta-se: o orgulho anula os recursos da inteligência. Então, quando nós falamos que o orgulho pode afetar e o egoísmo podem afetar o crescimento, o desenvolvimento moral, é simples a gente entender. Mas como isso afeta a parte intelectual? É porque muitas vezes, na via intelectual, o orgulho e o egoísmo atuam criando veredas, obstáculos, caminhos tortuosos, sinuosos, por onde a gente vai seguir. Vejamos que muitas vezes, com as conquistas que a inteligência nos permite, a gente se enveredou por caminhos obscuros e complicados. Quando nós, então, falamos das descobertas dos agentes patógenos, quando a ciência avançou na descoberta dos vírus, bactérias ou fungos, que eram os causadores das doenças, e pudemos, a partir daí, desenvolver medicamentos, tratamentos para eficazmente combater as doenças, quando também criamos vacinas por meio deste conhecimento, isto é tudo maravilhoso. Mas também é por esta via que nós criamos as armas biológicas, que hoje se transformam em ameaças para a humanidade. Quando a gente fala do conhecimento dos átomos, da energia nuclear, e aí nós transformamos esse conhecimento nas usinas
nucleares que garantem para a gente o serviço ao fornecimento das energia elétrica, para movimentar as fábricas, as indústrias e iluminar nossas casas, mas também essa mesma energia é aplicada à construção das bombas atômicas. E aí nós vamos enveredando por vários campos onde o conhecimento foi trazendo para nós brilhantes aquisições, mas ao mesmo tempo enveredamos por caminhos sinuosos, tortuosos, que nos levaram também a grandes dificuldades, a difíceis tarefas. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 101, vai comentar o trecho de Paulo quando diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Esta é uma frase provocativa, né? Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. E Emmanuel vai fazer uma avaliação, um estudo surpreendente dessa passagem, quando ele diz assim: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. E aí a cortina do eu aparece para a gente como o interesse pessoal. Porque a cortina do eu é aquilo que cria o cenário da minha vida, né? É aquilo que cria o cenário da existência. Nós podemos estar em qualquer lugar. A cortina do eu transforma esse cenário naquele cenário. Duas pessoas, nós todos aqui vivemos, às vezes, na mesma cidade, mas a maneira como nós lidamos com a percepção do ambiente e relacionamos com as pessoas ou com o ambiente, com a vida nessa cidade, pode criar diferentes cortinas, que panos de fundo da nossa existência, dando cenários diferentes para as nossas experiências. A cortina do eu comparece nos interesses pessoais, e aí nós falamos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E aí Emmanuel faz uma particular investigação sobre essa cortina do eu, ao dizer assim: examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. O que é isso, esse capricho? E Emmanuel é perspicaz, porque uma coisa é você falar de atividades em geral, mas quando a gente traz isso para a atividade do bem, nós já estamos falando que todos nós temos um propósito de atuar no bem. Mas ele fala que mesmo nessas atividades em que nós nos agrupamos, às vezes para um trabalho voluntário, às vezes para um trabalho religioso, a cortina do eu aparece interferindo, que é quando a gente coloca o nosso personalismo a nosso jeito de ser. Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala assim: olha, como está o estudo lá do Centro Espírita? Olha, estava muito bom, mas agora não está muito bom, não. Não estou gostando muito, não. Ah, por que você não está gostando? Eles colocaram umas coisas novas, umas pessoas diferentes lá, e aí a pessoa começa a reclamar, e você vai lá e avalia, e você vê que o estudo está até muito melhor do que era. Qual que é o problema? É que o estudo parou de refletir você, o seu jeito de ser. E a gente, quando percebe que o estudo deixou de ser do jeito que eu gostaria, da maneira como eu gostaria, refletindo a minha personalidade nele, eu acho que ele não está tão bom. O Centro Espírita não está tão bom mais. Era muito bom no passado, agora não está muito legal, não. Por quê? Deixou de refletir aquilo que eu sou, a minha cortina do eu. Quando numa atividade passe, por exemplo, a gente pode, no interesse pessoal, perder o encaminhamento. Eu posso chegar ali e falar assim: olha, eu não estou gostando da maneira como as cadeiras estão arrumadas. Estão arrumadas de um jeito. Ela deveria estar arrumada de outro jeito. E a gente perde a principal função do passe, o ideal do passe, porque estamos discutindo a forma como as cadeiras foram colocadas. E eu quero de um jeito, fulano de tal quer do outro, e fulano de tal quer do outro. Então, a gente, às vezes, no capricho
deixamos as coisas não correram tão bem assim nas atividades. Às vezes nós colocamos nessa particularidade, inclusive nas atividades, por exemplo, como um conselho. Esse interesse pessoal aparece nisso. Eu quero aconselhar alguém. Mas meu interesse pessoal é que essa pessoa siga aquilo que eu estou dizendo. E isso acontece muito em família, né, gente? Quem não tem isso, que a gente fala com o filho, a gente fala com o marido ou com a esposa, faça assim. E aí você aconselha e a pessoa faz de outro jeito. E aí, quando a pessoa volta falando assim, não deu certo, eu falo assim, não te falei? Não te falei? É o que eu te falei. Quer dizer, esse eu te falei, coisa boa que não deu certo, é o interesse pessoal. Nós queríamos que a pessoa seguisse aquilo que a gente queria que ele fizesse. Mas a pessoa fez diferente, a gente, então, ali, não está movido por um bem, mas por um interesse pessoal naquele instante. Certa vez, o Quincas foi procurar o Chico Xavier. Ele tinha um irmão, e esse irmão em casa dava muito trabalho. Por mais que o Quincas aconselhasse, dissesse, faça isso, faça dessa forma, dava direcionamento, e o irmão nunca seguia nenhum dos conselhos, sempre teimoso, rebelde nas posições que ele tinha. E aí o Quincas foi conversar com o Chico, Chico, o que eu faço? Eu não consigo endireitar, encaminhar esse irmão, eu tento, mas ele não escuta. E aí o Chico olhou para ele e disse assim, quantos anos ele tem? 20. Então ele é maior de idade? Ele é maior de idade. Então, Quincas, deixa ele viver a vida dele. Deixa ele escolher as coisas que ele quer. Porque neste mundo, muitas vezes nós encontramos a infelicidade. Se ele resolver seguir os seus conselhos do jeito que você quer, amanhã, quando for infeliz, ele vai dizer que foi culpa sua. Mas uma coisa, preste atenção. Esteja pronto, de mão estendida, porque o dia que ele estiver infeliz, o dia que ele cair, que sua mão esteja estendida. Então, este é o verdadeiro conselho, é você abrir mão da sua visão pessoal, da sua proposta pessoal, mas estar sempre de mão estendida para o outro, né? Sempre guardando que o outro, mesmo nas situações embaraçosas, difíceis, etc., que venham encontrar, a gente esteja pronto para erguer aquela pessoa novamente. No livro Cartas do Coração, o espírito de André Luiz traz uma mensagem muito interessante. Ele diz assim, em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar-nos o passo. É a sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio e na feição do orgulho. Então, o orgulho é aquilo que eu penso sobre mim. E a vaidade é aquilo que eu quero que os outros pensem sobre mim. A vaidade está preocupada com o que as outras pessoas à minha volta estão pensando que eu sou. E o meu orgulho fala do que eu penso que eu sou. Ele é tóxico para mim porque quando eu penso que eu sou maior, o mais importante, e que eu me dou um direito de ter mais merecimento, mais prioridade, mais importância que os outros, se torna tóxico. Eu esqueço de encaixar-me na realidade porque eu estou valorizando a mim mesmo muito mais do que eu sou. Estou endossando demais meu passe. E, no caso da vaidade, o problema é que a vaidade ela tem uma preocupação exagerada do que as outras pessoas estão pensando, na opinião dos outros. O que a outra pessoa vai pensar sobre mim? O que fulano vai pensar sobre mim se eu não fizer dessa forma? Ou se eu não me vestir dessa forma? Ou se eu não agir dessa forma? Então, a gente está tão preocupado com a casca, tão preocupado com o exterior, e a gente se deixa, então, levar pela sombra que passa a cobrir os nossos sentimentos. E André Luiz continua dizendo assim, o egoísmo é veneno em nosso coração sobre a máscara do crime e fogo em nossa alma sob a capa agressiva da revolta. Gente, não há crime que, se você for investigar, seja esse crime punido, alcançado pelas leis civis criminais, ou seja, aquele crime contra as leis divinas, não há nenhum
que o fundo não seja o do egoísmo. O egoísmo como motivador deste processo. E aí, quando nós estivermos revoltados, quando nós sentirmos essa rebelião interna, vamos pensar, será que isso não é um egoísmo? Será que não é o meu egoísmo que está falando tão alto, gritando tão alto neste instante? É incêndio em nosso peito sob a tempestade da cólera e gelo em nossas mãos sob a inércia da preguiça. Então, o egoísmo, porque ele tenta defender aquilo que é seu, e ele quer se apropriar a tudo e quer comandar a tudo, ele sempre gera na pessoa um estado de cólera, de irritação. Porque como que as pessoas não atendem, como as coisas não funcionam do meu jeito, e se esse estado de irritação está comparecendo demais na nossa vida, vamos pensar, será que meu egoísmo também está falando muito alto? E se eu estiver com dificuldade de ajudar as outras pessoas, quando os braços realmente estão cruzados, aqui está mais frio, mas a gente não consegue colocar os braços em ação, em cooperação, em fraternidade com os outros, será que não é o egoísmo que está me impedindo essas ações? Então, André Luiz nos fala aí dessa origem. Aprofundando um pouco mais nos aspectos religiosos, do que a religião nos traz a respeito desses conteúdos, a gente vai encontrar lá em Eclesiastes, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa fala ela é dita, né, atribuída ao Salomão, o rei Salomão, e nos traduz um dos acontecimentos que sucederam antes mesmo do pecado de Adão e Eva, de Caim e Abel. Quando, então, estávamos na criação divina e Deus, com seus arcanjos, estava criando todo o universo. E, de repente, um desses arcanjos, que tinha o nome de Lúcifer, portador da luz, ele, que era o arcanjo mais bonito, certo momento olhou para o espelho. E ele se achou tão bonito, mais bonito do que qualquer outro dos arcanjos. E naquele momento, ele criou uma dissintonia com a criação, porque a criação é o nós, a criação é o coletivo, o conjunto. Mas quando ele se individualizou no sentido do eu sou o mais bonito, diz então a Bíblia, que ele se tornou tão pesado que ele caiu do paraíso para os infernos. Também, na tradição ainda religiosa, nós temos a história de Santo Antão, que é trazida pelo professor Leandro Carnal. Ele conta a respeito das tentações de Santo Antão. Aqui nós temos uma gravura feita por Michelangelo, que mostra Santo Antão rodeado, cercado pelos demônios. Então, Santo Antão, ou Santo Antônio, ele era da tradição dos santos que viviam nos desertos e se alimentavam de mel e gafanhotos, à maneira de João Batista, né? E Santo Antão se colocou no deserto, numa caverna. Ele viveu 105 anos. Durante 80 anos, o demônio não deu trégua. Todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, lá ele estava tentando Antão. Então, quando Antão tentava jejuar, aparecia na sua frente aquela mesa, aquele banquete, com as comidas mais deliciosas que poderia se imaginar, os doces mais atrativos. Quando Antão decidia, então, olhar para o crucifixo, apareciam mulheres nuas, belas. E quando ele tentava entrar em oração, como aqui mostra essa gravura, os demônios levantavam ele no ar, suspendiam para que ele ficasse distraído. E então foi perseguido sem trégua por 80 anos. E quando já aos 105 anos, o demônio já tinha tentado de tudo e não conseguido, então, levar o Antão, tirá-lo dos seus objetivos, o demônio, pela primeira vez na história, o demônio diz, cansei. Antão, você me venceu. Foi a primeira vez na história, a única que a gente saiba, que o demônio tenha desistido. E aí o demônio,
olhou para trás, começou a caminhar, seguir em frente, e então viu aquela cena, caiu de joelhos e fez uma oração, que disse assim: meu Deus, obrigado, agora eu sou um santo. Aí conta as tradições que o demônio deu um sorriso, olhou para trás e voltou. Porque agora ele era dali o vaidoso das suas virtudes. Quantas a gente é vaidoso das nossas virtudes? Se eu sou honesto, eu falo assim, eu sou muito honesto. Eu sou muito honesto, mais honesto que o meu vizinho, mais honesto que fulano de tal. Então eu me orgulho da minha honestidade. Se eu nunca traí a esposa, eu falo, olha, o vizinho, aquele lá trai a esposa, e eu falo que a minha fidelidade me torna superior a todas as outras pessoas, aos colegas, às pessoas que eu conheço, a fulano, a ciclano. E quantas vezes nós, religiosos caímos nesse erro, né? Porque criamos o chamado puritanismo, que é aquela condição da gente achar que eu sou melhor que as outras pessoas em geral, porque eu carrego virtudes que as outras pessoas não têm. E aí a minha vaidade de ser um homem virtuoso. E também as tradições das mitológicas nos trazem vários exemplos e interessantes a respeito da vaidade e do orgulho. E uma dessas passagens é a da Aracne, né? Que é pintada aqui por Velázquez. Então, Aracne era uma humana e ela tecia muito bem. Ela tecia como ninguém, eram maravilhosos os trabalhos dela. E Aracne, certa vez, caiu no erro de dizer que ela tecia tão bem que era melhor do que a deusa Palas Atenas, que é Minerva, a deusa dos artesãos. E Minerva ouviu isto e desceu lá do Olimpo para tirar satisfação com Aracne. E quando encontrou Aracne, disse para Aracne, comece a tecer. E Aracne começou a tecer. E Minerva também tecia. E a Minerva percebeu que Aracne era boa demais, estava acima do padrão dos humanos. Então ela tinha realmente qualidades, mas não era possível se comparar aquilo que os deuses poderiam fazer. Então, quando Aracne percebeu, já era tarde demais. Minerva a transformara numa aranha, destinada a tecer para o resto da vida. Essa história nos fala dessa questão de competir. Aracne estava competindo com a deusa dos artesãos, Minerva. E como a competição comparece na nossa vida por vezes. A gente diz que a competição é até bom, porque a competição nos ajuda a tentar fazer as coisas um pouquinho melhores. Eu olho para alguém e vejo que aquela pessoa tem essa habilidade, tem essa capacidade, mas não, vou também fazer assim. Vou também conseguir falar inglês tão bem com aquela pessoa, falar o francês tão bem quanto aquela pessoa, eu tenho um raciocínio matemático tão bom quanto aquela pessoa. E a gente olha para as pessoas, a gente começa a tentar competir. Só que na competição, muitas vezes a gente termina sozinho, porque eu compito e normalmente na competição nós não terminamos unidos, amigos, nós terminamos separados. Então a gente pode dizer que quando você compete, você caminha mais rápido, né? Você vai mais rápido, mais ágil. Mas quando você trabalha em cooperação, em fraternidade, você vai mais longe. Essa é a diferença. E nós queremos ir mais rápido ou queremos ir mais longe? No estudo, por exemplo, eu falo isso, que o estudo em grupo tem essa capacidade. Eu posso pegar qualquer livro, estudar sozinho e terminar esse livro muito mais rápido. Em poucos dias, eu consigo ler este livro de 500 páginas e consigo ali extrair aquilo que eu sozinho sou capaz de tirar daquelas informações e tal. Mas o estudo em grupo pode me dar muito mais. Porque no estudo em grupo, eu paro, eu penso, eu não estou só assimilando, né, colhendo aquela informação ali e processando pela capacidade que eu tenho de entender, mas no grupo eu vou ter diferentes perspectivas e eu saio daquilo de somente engolir a informação para refletir sobre ela e entrar na compreensão.
né? Porque tudo que a gente simplesmente engole como informação, a gente esquece, né? Daqui a pouco a gente esqueceu. O que fica? Aquilo que eu compreendi. E aí eu vou poder falar com minhas próprias palavras, com meus próprios aspectos. A famosa história de Narciso. Narciso era um homem belo, belo demais, e dizia que ele não poderia olhar no espelho. No entanto, um dia ele foi ali às margens de um lago e olhou-se e viu a própria face. Narciso ficou hipnotizado, ficou congelado ali ao ver a sua própria beleza. A ninfa Eco, que o amava, gritava o seu nome, mas só ouvia a repercussão da sua voz. Essa passagem de Narciso nos fala exatamente dessa característica de todos nós, às vezes, nos apaixonar por aquilo que nós somos. E aí nos hipnotizarmos pelos aspectos pessoais, a ponto de não enxergar mais nada, a ponto de não escutar a ninguém. Às vezes criamos dificuldades no relacionamento devido ao nosso narcisismo, porque a gente não vê o outro, não percebe o outro. Nós estamos totalmente hipnotizados por aquilo que nós somos, pelo valor que nós achamos que possuímos, pela nossa própria beleza. E um dos aspectos que mais nos leva ao narcisismo, como diz a história, é o espelho. Tanto é que na Idade Média, a igreja dizia que dentro de cada espelho existia um demônio. Porque não há ninguém que passe na frente de um espelho e que não pare para se ver. Dá uma arrumadinha, né? Mexe ali no cabelo, arruma a roupa, e a gente sempre ali em volta do espelho. Mas a Clarice Lispector tem uma perspectiva muito interessante, eu achei muito perspicaz ao ver essa passagem que está no livro A Descoberta do Mundo, e ela escreve assim: não há homem ou mulher que, por acaso, não se tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo, a gente se vê como a um objeto a ser olhado. A isso se chamaria, talvez, de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser, alegria de encontrar uma figura exterior, os ecos da figura interna. Então é verdade que eu não me imaginei, eu existo. Eu achei muito perspicaz essa possibilidade da gente entender que a gente existe quando a gente olha no espelho, a gente perceber esse encaminhamento, e principalmente quando a gente vai chegando à maturidade, né? Todas as ocorrências que vão nos levando, e infelizmente a gente acaba criando essa perspectiva do parecer, né? Não há como a gente não se importar com a própria figura, a própria imagem, mas o problema é quando a gente exagera demais, quando a gente deixa se hipnotizar pelas silhuetas, né? A gente quer ir na academia mais vezes para poder ressaltar um músculo, né, para mostrar-se mais forte, mais viril, mais atlético. Às vezes a gente vai usar do recurso de uma cirurgia para esticar a face e tentar corrigir aquilo que é inevitável, porque neste mundo em que o oxigênio está oxidando a nossa pele o tempo todo, e neste mundo em que a inércia está puxando tudo para baixo, não há como a gente resistir ao fato de que as coisas vão acontecendo, né? E por mais que a gente use dos recursos cirúrgicos, e às vezes a gente prende-se demais, porque as redes sociais estão aí, cheias de retratos, figuras, todo mundo postando uma vida linda, né? Viagens, situações, aquelas fotos mais maravilhosas. Ninguém faz uma fotografia da pessoa ali lavando a cozinha do almoço, né, na pia ou no tanque. Não temos isso, né? Na internet não há espaço para essa coisa. A gente só tem espaço para as belezas, para as coisas que chamam a atenção e vai dar curtidas, né? E quando isso se transforma hoje numa perspectiva doentia para principalmente para as novas gerações, né? As artes nos ajudaram a entender um pouco a questão do aspecto da vaidade, do orgulho nas nossas vidas. E tentaram realçar aquilo que às vezes a gente tenta esconder. São as vânitas.
As vanitas foram várias dessas pinturas que surgiram no século XVI e nos séculos seguintes, em que a gente via quadros, essas pinturas com passagens da vida humana, figuras humanas, mas sempre ali ao lado a gente tinha uma caveira. E a caveira realçada, às vezes iluminada naquele retrato, a dizer que todos nós temos um final. Por mais que a nossa vaidade, por mais que o nosso orgulho queira nos realçar neste mundo, todos nós nos conduzimos para um mesmo caminho. E que a morte é um fator inevitável nas nossas existências. E por isso tem lá na Capela de Évora, em Portugal, aquela capela feita de ossos, né, de crânios e todas as mais, e tem uma escritura bem na porta que diz assim: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É muito mórbido, né? Mas é a nossa realidade, das nossas perspectivas de vida. E quem vai pensar na morte nos momentos felizes da vida, né, gente? É coisa mais inconveniente falar de morte, e às vezes a gente está no banquete, num momento de felicidade, de celebração, e a gente ali, a morte aparece, às vezes, arrancando de nós as coisas melhores, os momentos mais triunfantes, né? Como a gente sofre com isso. O repúdio à morte, ele passa a surgir principalmente no século XX, porque até então a falar de morte talvez aparecesse nas artes, mas desaparece no século XX. Os artistas no século XX pararam de fazer as pinturas, acho que não tem muita venda, né, gente? Ninguém está comprando esses quadros com as vanitas mais. Então, eles pararam e a gente criou uma perspectiva nova, porque a gente, no século XX, começou a pensar em alongar a vida. Lógico, a perspectiva de vida no início do século XX era 35, 40 anos, né? Final do século XIX, passa para 60, 70 no final do século XX, então a gente passa a ter toda essa busca de alongar a vida, afastar a morte. E aí a gente surge, quem não se lembra, na década de 80, o congelamento de corpos, pessoas que entendiam que podiam preservar a própria vida, a continuidade da vida, congelando. Olha, a ciência não tem hoje recurso para me manter vivo forever, mas quem sabe daqui a um tempo, então eu congelo meu corpo vivo e depois alguém me ressuscita. Gente, a genética também prometia isso, né? Prometia que a gente poderia durar mais, às vezes você poderia, como pai e mãe, selecionar genes ideais para que seu filho tivesse uma vida mais longa. E aí a gente guardou em vários bancos genéticos, né, espermas, óvulos, com a esperança de que no futuro a vida poderia se alongar. Então, tudo nesse conjunto de repudiar a morte. E o Espírito de Emmanuel vai nos falar assim: vaidade ergue-nos o falso trono do favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Porque é exatamente esse afastar da realidade que nos leva o processo da vaidade. Que a vaidade poderia ser comparada a um balão que infla. Você infla, o balão sobe mais, mas ele está sempre vazio. No final, não há substância, não há nada dentro. Está totalmente vazio. E quando, às vezes, a gente começa a viver dessa forma, a gente quer só inflar. Quer dizer, fazer coisas que as outras pessoas possam admirar mais, né? E essa preocupação exagerada conosco mesmo. Na questão 863 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver Kardec perguntando a respeito da sociedade, que às vezes a gente culpa, né? Mas isso é um fenômeno da sociedade, isso é o mundo que a gente vive, é o meio em que eu estou. E os Espíritos vão responder para a gente assim: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Então, como nós absorvemos as coisas sem pensar, né? Como a gente aceita as coisas que vêm como algo que é fato, realidade. A gente empresta para
à sociedade e às vezes para o mundo a chance de escolher, a chance de optar. A gente não pensa, a gente deixa os outros pensarem e a gente escolhe aquilo que a gente vai pensar. É a questão das tribos, né? A gente cria tribos, grupos, partidos em que os outros pensam e a gente, então, vai encaminhando conforme as pessoas estão pensando. É o esquecimento da palavra discernir. Discernir quer dizer separar e cernir, encontrar o cerne, o fundamento. A gente está deixando de encontrar fundamento das coisas porque a gente segue o conjunto, né? Temos o efeito manada, o efeito social, aquele conjunto que vai nos levando e a gente não consegue discernir aquilo que é fundamental. E porque você perde o fundamental, você não alcança os seus propósitos. É a mesma coisa da palavra inteligência. A palavra inteligência vem do latim, que é inter, que significa dentro, e elegere, que é escolher. É escolher dentro. Se a gente usasse mais a nossa inteligência, a gente escolheria dentro das coisas que tem no mundo aquilo que é melhor e encontraríamos o cerne das coisas. Tem um exercício um tanto mórbido, mas eu vou trazer porque a professora Maria Helena, ela propõe isso. Ela diz assim, pense em você no seu último dia de vida. O que você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser? E o que você gostaria de deixar como legado? Não é herança, não. Não é coisa material, não. É legado de vida, de história de vida. Que influência você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com você, com a família, com os grupos que você participa, com os locais de trabalho? Pense como você gostaria de ser lembrado. Este é o seu verdadeiro legado. Então, se você pensasse no seu último dia de vida, eu quero estar ou quero ser isto, você deve pensar agora, o que eu estou fazendo agora vai me levar a este caminho? Vai me levar a essa consequência? Vai me levar a esse objetivo? Porque se não está me levando, eu preciso usar do discernimento para deixar essas coisas supérfluas da sociedade e caminhar para o caminho mais direcionado aos meus propósitos. Gente, hoje a gente tem se perdido tanto nessa capacidade de discernir, de usar da inteligência no sentido de escolher dentro, que a gente compra as coisas prontas. Um jornalista foi a Nova York, fez esse passeio, né, saindo lá do Brasil para Nova York, e ele foi até lá, passaram alguns dias, o grupo, né, de turistas, visitaram vários locais, ele tirou várias fotos, e ele conta que quando ele estava voltando, ele começou a conversar com as pessoas. Você viu isto naquela praça? Ah, você viu isso naquele prédio? Não, não vi não. Você viu isso aqui? Não. Olha essa foto. Não, não vi nada disso. O que acontece com a gente é que a gente compra o pacote turístico e o pacote de percepção daquele turista, daquele guia turístico. Então a gente compra o que a gente deve ver. Eu vou num passeio, eu vou numa viagem e eu quero ouvir só o que o guia turístico está me falando. E eu esqueço de ver as coisas, o que está acontecendo com meus olhos, discernir, de desenvolver minha habilidade de enxergar por mim mesmo. Porque eu estou enxergando pelo que o guia turístico está enxergando, ou que todo mundo está vendo. Né? Ali está essa imagem, ali está aquele ponto turístico, ali está aquele ponto. E a gente está só consumindo isso. E a gente deixa de ver as coisas miúdas, as coisas que são belas na vida. E a gente deixa de ter essa percepção de discernir. Então, às vezes, a gente é aquela pessoa que vem a um determinado local e você nem enxerga. Você fala assim, você viu aquele arranjo lá no centro espírita? Não, nunca vi. Tem algum arranjo lá naquela sala? Ah, tem um relógio qualquer lá? Ah, você viu aquela? Não, não vi. Porque a gente está consumindo pacotes, coisas prontas. A gente compra coisas prontas. Às vezes você compra uma tela, que é a pintura vista da sua janela, feita por um artista. Você paga um artista para ver, para você. E é isso que a gente está comprando. Às vezes você compra cartão postal, porque você quer comprar aquilo que alguém viu, mas não o que você viu, o que você percebeu. Qual foi a minha impressão? E a gente perde-se nesse mundo porque a gente vai picotando tudo. A gente não vê o todo.
A gente só vê os pedacinhos que alguém conta para a gente e a gente começa a repetir igual papagaio, sem discernir, sem perceber aquilo que está em realidade. E diz-nos, então, Kardec, continuando nessa questão, que os espíritos responderam: ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. E aqui nós falamos desse sacrifício às nossas vaidades, que é agir com a mente superior. O que nos distingue da maioria dos animais é o fato de nós, seres humanos, termos uma mente superior. Sabe o que é a mente superior? É a nós pensarmos humanamente. Por exemplo, eu posso pensar no sofrimento dos pais, no sofrimento das pessoas lá na Ucrânia, sem estar lá na Ucrânia. Eu posso, de repente, com a minha mente superior, ter a empatia de pensar do que é o sofrimento de alguém que vê uma bomba destruindo a própria casa e, de repente, não tendo para onde ir e estando nas ruas, desolado, sem recurso, no meio de um conflito, de uma guerra. Eu posso, com esse pensamento mais humano, com essa mente superior, entender essa perspectiva, porque eu me coloco, então, naquela situação. E quando a gente usa a mente superior para se guiar, a gente acerta mais, porque a gente deixa de lado o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Porque na mente superior nós temos os pensamentos melhores, a mente mais altruísta, a capacidade de ser realmente humano. E nós podemos pegar um exemplo que é, assim, dos mais belos, que foi de Platão. Platão é certamente um dos grandes divisores da filosofia de toda a humanidade. A gente vê lá Kardec colocando Platão ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E Platão, certa vez, ele chega em casa e ele vê que um criado havia derrubado algo muito precioso e quebrado aquilo, e ele ficou muito nervoso, ficou irritado. Imagine, Platão perder a calma, né? E aí Platão, naquele instante, saiu e chamou alguém e falou assim: eu quero que você vá até lá e analise o que aconteceu. Faça o seu julgamento, porque eu não tenho condições de fazer. Porque quando você está dominado pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela vaidade, nós perdemos a capacidade de fazer o nosso julgamento, de fazer uma avaliação adequada. Nós só podemos fazer uma avaliação adequada sobre um fato, uma pessoa, quando a gente coloca esse fato, essa pessoa, na nossa mente superior, entendendo o ser humano, a capacidade, o fato de que o outro é um ser humano também. Porque quando a gente coloca na nossa mente mais animalizada, com os recursos mais baixos da nossa perspectiva mental, nós fazemos julgamentos muito cruéis, muito enganosos. E aí a gente pensa nessa frase trazida por Paulo de Tarso, tão famosa, uma frase emblemática, que nos diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? E essa frase aqui nos traz uma lição muito poderosa, porque é a história de Saulo, que se transforma em Paulo, e mesclada ali com Estevão e Abigail. Abigail era para Saulo aquela mulher que trazia as perspectivas mais humanas daquele homem, trazia as perspectivas do sentimento, porque Saulo havia tido uma formação brilhante, com os maiores gênios, com os maiores conhecedores das escrituras daquela época. Então era um homem de raciocínio incisivo, sharp, claro, brilhante. Mas quem conseguia retirar dele essa humanidade, esse sentimento, era a Abigail. Então ele era apaixonado por Abigail. E quando ele vê Estevão, e conhece Estevão, aquela pessoa simples, que nunca foi numa escola de doutores da lei, mas que falava, e as pessoas se envolviam, se encantavam, e ele pensava assim: como que aquela pessoa, sem estudo, sem esse conhecimento que tem, ele pode ser tão brilhante assim? Porque entre a fala de Saulo e a fala de Estevão havia um abismo,
Porque um falava com a inteligência, com o raciocínio da raça, com o orgulho, com o entendimento do que tinha ali das leis, mas o outro falava com o coração, com a serenidade, com o equilíbrio, com algo que ele não conseguia atingir. E ele certamente teve inveja, teve ciúme de Estevão. Em determinado momento, ele leva Estevão à morte por apedrejamento, e quando então a noiva Abigail percebe que ele estava matando o irmão dela. E o drama ali se desenrola, porque a partir dali, o Saulo abandona a noiva, porque o seu egoísmo não poderia mais deixá-lo conviver com a noiva, ajudá-la ou ajudar alguém que estivesse em algum momento aliada ao cristianismo, e aí ele passa a perseguir terrivelmente, acirradamente, com todas as forças, os cristãos daquela época, usando, então, desse raciocínio, porque a gente tem essa capacidade, né, de usar o raciocínio para justificar a nossa violência, a nossa crueldade, a nossa maldade. Vocês verem que, às vezes, alguém faz alguma coisa com a gente fala assim, eu vou perdoar. Aí depois você começa, por que eu vou perdoar? Aquela pessoa fez isso por maldade. E você começa a raciocinar, criar um raciocínio, e você não perdoa mais a pessoa. Porque o raciocínio mesclado ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, faz nos achar que nós temos a razão. E então ele vai perseguir até encontrar-se na estrada de Damasco, que é a estrada que todos nós vamos nos encontrando, e se depara com Jesus e diz, Senhor, o que queres que eu faça? E é mágica essa questão, e daria para a gente conversar horas e horas, porque o que queres que eu faça diz para nós que Saulo entendia ali naquele momento, Senhor, você sabe todos os defeitos que eu tenho, você sabe todos os problemas que eu carrego, mas mesmo assim você quer que eu faça algo, eu estou aqui, estou pronto para fazer. Só que nós espíritas temos a tal síndrome do impostor. A gente acha que é falso, que a gente não é capaz. Porque eu não sou capaz de trabalhar na reunião mediúnica porque eu tenho tantos defeitos, eu sou uma pessoa tão complicada. Eu não posso dar passe porque eu falo, eu tenho esse problema, eu tenho esse vício, eu tenho essa maledicência. E a gente deixa de colaborar, a gente deixa de prestar socorro porque a gente não se acha capaz. E cria esses conflitos que é a tal síndrome do impostor, que a gente acha que a gente não está preparado para fazer nada. A gente sempre quer preparar, não, talvez daqui a pouco, talvez numa outra época, talvez ali, talvez amanhã. Na outra encarnação. Na outra reencarnação, não, vou fazer agora, não. E aí a gente cria essa síndrome do impostor. Será que isso não está nos bloqueando o desenvolvimento, a evolução, o progresso? E por que criamos a síndrome do impostor? Orgulho e vaidade. Pensem só. Mas tem um outro aspecto dessa pergunta que eu gostaria de relatar. Quando ele pergunta, o que queres que eu faça? Talvez nesse instante, Paulo estivesse perguntando assim, Senhor, o que é para eu fazer? Vamos falar no português mais simples, né? O que você quer que eu faça? Porque às vezes a gente faz a prece e a gente quer que os espíritos respondam, Edson, amanhã você vai acordar cedo, a agenda sua é essa, você vai acordar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente vira um fazedor, né? A gente está esperando que os espíritos respondam o que a gente vai fazer. Só que Jesus nunca esteve preocupado com o que você deve fazer. Jesus não está preocupado com o que eu tenho que fazer, não. Jesus está preocupado é o que eu sinto. O que eu estou sentindo. Essa que é a preocupação de Jesus. Porque quem faz, às vezes faz por 20, 30 anos, mas não sente. E aí a gente tem várias histórias no meio espírita, né? Às vezes trabalhadores espíritas assíduos, durante 30, 40 anos, chega no mundo espiritual e está lá, em dificuldade. Mas eu trabalhei. Você fez. Não sentiu. Você não trabalhou seus sentimentos. É só um fazedor. E nós não estamos aqui para fazer. Nós estamos para sentir. Porque quem sente, sempre faz. Para quem ama, eu preciso recomendar que faça caridade? Para quem ama, eu preciso recomendar fazer o bem?
Então é importante sentir. E quando a gente sente, a gente consegue realizar tudo em nossas vidas. E quando a gente sente com Jesus, nós caminhamos para a liberdade. Nesse livro, Pão Nosso, há uma mensagem que Emmanuel intitula A Quem Obedeces. E isso é muito importante, porque eu falo que liberdade é um dos temas que mais nos apaixonam, né? Falar de liberdade é algo assim que nos encanta. Então, essa mensagem, ela é intrigante, surpreendente realmente. Porque Emmanuel vai falar assim, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. E aí a gente vai levantar, não pode ser. E a minha liberdade? Como assim eu estou obedecendo a alguma coisa ou alguém? Calma. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de elevação. Ou seja, nós estamos sempre obedecendo, mesmo quando nós advogamos liberdade. Você está obedecendo a quem? Os seus interesses pessoais, o seu orgulho, o seu egoísmo, a vaidade, aos seus vícios. Quando os vícios e quando os defeitos, essas imperfeições, nos conduzem a fazer as coisas, elas estão nos fazendo obedecer às suas condutas, às suas regras, à sua maneira de conduzir. São o que Emmanuel fala, os baixos impulsos da natureza. Nós estamos obedecendo a eles. Mas o convite é para que nós venhamos a obedecer a Jesus, ao Cristo. E por que obedecer ao Cristo? Pensemos bem. Cristo é o espírito mais evoluído, é a categoria de espírito puros, é o espírito mais evoluído que nós conhecemos. Se Cristo reflete as leis divinas, e as leis divinas são perfeitas, existe melhor escolha? Existe melhor escolha do que as leis perfeitas? Quando eu falo perfeito, significa que não há nada melhor. Então, por mais renitente, rebelde que a gente seja, de não seguir aquilo que é o melhor, a gente está, então, obedecendo aos nossos impulsos mais baixos. Porque, em geral, em todos os momentos da nossa escolha, a gente está seguindo, obedecendo a alguns impulsos. Que sejam os impulsos brilhantes, né? Se sejam os impulsos mais elevados, os impulsos que Jesus nos traz, nos permite entender melhor essas leis divinas pelos seus ensinamentos. Porque quando a gente adota essas leis divinas, nós criamos, então, uma perspectiva de liberdade. Porque Emmanuel vai dizer em outra mensagem que do léxico, quer dizer, dos dicionários, porta significa um acesso. Só que há muitas portas que são portas que só dão acesso para a entrada, mas não para a saída. Há muitas portas que a gente fala assim, eu vou escolher porque eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Só que quando você faz essas escolhas, daqui a pouco essa escolha se transforma em consequências muito complexas. Hoje a escolha parece maravilhosa, amanhã também. Para daqui de uma semana, daqui um mês, daqui um ano, se transformar num caos na minha vida. Porque ninguém que faz uma escolha vai escapar às leis de causa e efeito. Nós vamos ter que colher aquilo que plantamos. Então, quando eu escolho como eu quero, com o que eu quero e da forma como eu quero, usando dos baixos impulsos do meu ser, que aí nós falamos dos interesses pessoais, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós criamos para nós amarras, grilhões que vão se perpetuando, vão se repercutir ao longo de longas jornadas. E Deus sabe quando que conseguimos desembaraçar desses grilhões, quebrar esses liames que nós acabamos fazendo por essa insistência de usar da nossa liberdade, mas para obedecer aos impulsos baixos da nossa natureza. Quando o nosso convite aqui
é da liberdade, porque Jesus é essa porta, mas uma porta verdadeira, que nos permite ir e vir. Porque o amor nos permite fazer as coisas das mais variadas formas. Quem ama, quando amamos, nós temos as mais variadas formas de fazer as coisas. E todas são boas, todas são maravilhosas, todas são perfeitas. E que nos permite, então, viver com plena liberdade. Por isso, a quem obedeces, e a melhor forma de nós terminarmos é sempre recomendando que nós perguntemos sempre a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais: Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigado. Faz o trabalho aí. Tá. Aqui o nosso coordenador aqui está pedindo para perguntar se vocês têm alguma pergunta, questão, comentários, desabafos. Críticas. Ninguém critica aquele espiritismo. Eu só quero saber como é que vai no planeta, em vez de puxar tudo para baixo, puxa para cima. Nós temos que mudar para a Lua. Por isso tem muita gente querendo ir para Marte. A gente não sabia até então, mas pode ser vaidade, né? Quem sabe lá as coisas sobem. Palestra para refletir. Muito. Lá para cá. Carapuça cair. Para todos nós. Eu gostei muito da palestra, do formato e a arte que você colocou, foi muito diferente. Eu gostei muito da parte artística também. Exatamente, eu penso em você, Beth. Eu penso na parte artística, mas a Beth está lá, ela vai gostar de arte, vai gostar de quadro, de poesia, tem que trazer uma coisinha assim para enfeitar, né? Luciana também gosta. Oi. Dilene, que é... Eu gostei muito das palavras muito bem colocadas e realmente eu ficou uma coisa certa. É para reflexão, né? As nossas escolhas de ontem, de hoje, e que nós possamos fazer melhores amanhã. Obrigada. Obrigado. Palavras muito importantes. Obrigado. Então, quando você falou que quando a humildade, né, assim, os espíritos superiores, né, você colocou, que, por exemplo, eles não falam, mesmo que estão perfeitos, né, nas suas colocações, eles nunca falam que eles são os melhores. Né? Por exemplo, a Joana de Ângela, ela dá aquela aula, aquele banho, aí ela fala: nós que ainda somos tão inferiores, não sabemos de nada. Ela sempre coloca o Emmanuel também. Né? Eles nunca colocam que eles, né, deram um show. É o nosso Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Quando a gente começar a achar que a gente sabe, a gente está um pouco equivocado. Já estamos saindo ali do caminho. Mas o orgulho, por vezes, nos leva a achar que nós sabemos mais que os outros. E a gente acaba se caindo em armadilhas que nosso próprio eu cria para nós. Se espelhar neles, né? Quando eles falam, né? Ela dá aquela aula e fala assim: nós que ainda somos tão inferiores e não sabemos nada. Imagina, se ela não sabe nada. Imagina, ela não sabe quem sou eu. Se ela, nós, imagina ela. Exato. Gente, então, muito obrigado. Voltando aqui para o nosso coordenador. Ok, tá bom, então. Essa é para guardar para sempre, né, Luci? Essa história do orgulho e do egoísmo é muito interessante para nós trazermos para nós, né? Porque ele falou assim, quando a gente pensa que sabe mais coisa, o problema é quando a gente pensa que a gente sabe mais que a gente mesmo, né? Que a gente começa, né, falar assim: nossa senhora, como eu aprendi, como eu sei, e a gente sabe, os espíritos superiores que estão, nossa, muito mais adiantados, né? Tantos que nos trazem livros e mais livros para nós estudarmos, que nos colabora conosco, né? Eles sempre falam o que a Lucy falou, né? Que são ainda muito pequenos. Quando o Dr. Bezerra de Menezes dá uma mensagem, ele sempre fala o irmão menor, né? Sempre, porque ele sabe que nós, né? Eles conhecem o nosso nível, né? Por isso que eles estão aqui, por amor. Por esse amor que Edson falou, né? Porque eles sabem que nós precisamos ainda progredir muito.
Isso é muito legal. Mas eu não vou esticar muito, não. Se deixar, eu falo até às 12h30. Daí a Dilene briga comigo que vai queimar tudo lá fora. Tá com fome? Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho mais. Primeiro vou trazer a Silma aqui. Pode vir aqui, Silma, para falar sobre o bazar que vai ter? Eu ia falar, mas você vai falar muito melhor que eu. E depois, a seguida da Silma, nós temos um recadinho da Ana Lu também. Então, eu vou descer para lá de novo. Vai. Boa tarde, já é tarde. Então, muitos de vocês que estiveram aqui há alguns meses atrás vão lembrar que a gente fez um pedido de alguém que a gente estava querendo fazer uma grade céu aqui em Newark. Se alguém soubesse de algum espaço, quem estava aqui lembra. Então, o espaço chegou, fomos presenteados com um espaço para a gente fazer uma grade céu para o nosso, para ajuda aqui do centro, né, que a gente tem o bazar. E vai ser no dia 9 de julho, a gente, no Mantena, na área lá do estacionamento do projeto Mantena. E a gente vai começar... bom, o local chegou, mas a gente tem um outro... como é que fala? Um processo, né, agora, para a gente fazer que isso aconteça. E para que isso aconteça, a gente precisa de ajuda. Então, a gente precisa... Aqueles que puderem, né, ajudar, falem comigo que eu vou depois aqui, para a gente... Porque precisa levar as coisas daqui para lá, de manhã cedinho no domingo, né, que vai ser domingo, e depois tem que trazer de lá para cá o que ficar. E também ajudar lá né, durante. Então, são, assim, etapas que a gente não consegue fazer sozinho. Então, é um projeto. Quem quiser participar, me falem, que a gente fala dos detalhes. Mas e a gente conta com a ajuda de quem puder. E quem tiver algo que possa levar também, gente, para lá no dia, levem, não traz para cá, mas podem levar para lá para a gente, né, para fazer parte do que a gente já tem aqui. Móveis, a gente nada de móveis, porque se a gente não conseguir vender, a gente não tem onde pôr depois, a gente não tem espaço aqui. Então, são coisas pequenas, roupa, coisas de casa, brinquedos de criança, essas coisas assim, né? Mas não muito grande, que a gente não dá conta. Mas então é isso, eu espero, né, quem puder, tiver a oportunidade de ajudar. Vamos, né, fazer parte desse lindo trabalho que Jesus nos está dando a oportunidade. Então, obrigada. É só isso. Bom dia, amigos. Sei que todos estão com fome, querendo almoçar, mas os nossos jovens vieram aqui dar um recado bem rapidinho. Eles vão falar, eles estão aqui para agradecer o suporte de todos vocês pelo retiro dos jovens espíritas que aconteceu há 2 semanas, e eles vão falar um pouquinho da experiência. Delaio e Lucas vão falar em inglês, Jade vai falar para a gente em português, ok? Então, por favor, Delaio. How's everybody doing today? Good. So first off, on behalf of the teenage group, sadly, a lot of them aren't here today, but on behalf of us, we would like to thank you guys for allowing us to be able to raise enough money for us to be able to go to the retreat. So give you guys a round of applause a little bit. So basically, we learned a lot and gained a lot more friends than we did last year, which we've seen a lot more people, but a lot of them, I believe you guys know Sophia, some of them. She came here previously in 2019. We were able to see her. We were able to understand a lot more and what their mission today was. Sorry, today. But their mission there was to tell us about the main
line was love will, and then basically love will change the world, or change everyone, or change everything. Basically telling us that if we truly show like love towards others and love towards things that we truly want or truly want others to see, then they will impact them to do better. So my experience there, I had a lot of fun. One of the days we were playing soccer, Lucas saw me fall because we were playing without shoes, which was it was very fun at night. I also have a little dance that I don't a lot of you might want to see, but I'm a little embarrassed to show. But it was a lot of fun, and as a part of myself. Want to come up as well? Yeah, Oswaldo participou. So basically, all I'm going to say is, on behalf of myself and others, I want to thank you guys. If Lucas, you want to tell your experience. So my experience there, like Dalal said, I also had a lot of fun. I think my favorite thing was watching him dance. Maybe it's up there. Also playing soccer and basketball with my friends was a lot of fun. I was also in a play that I don't really want to watch. Mr. Actor. Over you guys don't have to see it. It's really fine. It's next Broadway lineup. And tell you about Love Will. So I thought that love will kind of like bring us together and kind of prevent conflict, And while I was there, I learned that I can still have a lot of fun without having my phone. So. Praise the Lord. Dad, I still need my phone though, Dad. I still need my phone though, Dad. I still need it. No problem. Jack, you wanna... Oi, todo mundo. Oi, todo mundo. A gente queria falar muito obrigada para todos vocês que ajudou a gente no retiro. A gente amou o retiro e se a gente não tinha vocês para ajudar a gente não ia conseguir ir. Então, muito obrigada para isso. E o tema do retiro é Amor Vai, e para mim, amor vai criar laços eternos e amor vai sempre vencer. Faltou o Oswaldo, gente. Ok, gente. Para falar a verdade, para mim, de todas as experiências que eu tenho no Espiritismo, esta é a melhor. É sensacional estar com o jovem, ver que nós estamos educando jovens, crianças, para serem melhores do que nós fomos, para educarem, para ensinar o Espiritismo. Só de você poder estar ali, divertindo com ele, porque a gente está, lógico, na missão de tomar conta, mas nós também participamos como espíritas e educadores, né? Então, é muito importante. Eu agradeço a todos também por todo o esforço que nós fazemos juntos, né, para que esse evento aconteça. Eu acho que esse é talvez a mais importante atividade para o Espiritismo, trazer os jovens para o Espiritismo. Uma coisinha a mais, esses jovens que hoje participam do evento, um dia eles vão liderar esse evento, né? E nós já estamos começando a trabalhar essa coordenação com eles. Então, realmente é muito importante. Vai acontecer no dia 25 de junho, oficialmente as inscrições estão encerradas, o Encontro Espírita da Família, mas nós estamos aceitando inscrições de quem ainda quer ir e perdeu o deadline. Então, se vocês querem participar do Encontro Espírita da Família em Conérica, dia 25 de junho, nós podemos ainda colocar vocês, registrar vocês. E eu estou muito feliz
em comunicar que Jade, ela vai ser uma das coordenadoras de atividade comigo nesse encontro tão lindo. Então, assim, todos vocês estão convidados para participar. E, mais uma vez, agradecendo, eu quero agradecer aqui, aproveitar e agradecer a Alex, que o ano passado eu não pude participar do Retiro dos Jovens, e Alex foi um grande apoio para todos nós, e ele foi com os jovens, né? E realmente esse é um momento de muita gratidão de todos nós por todos vocês. E Sam não está aqui presente, Enzo não está aqui presente, mas eles foram maravilhosos, todos os jovens tiveram um empenho fantástico. E agradecer também Sam, que foi o nosso motorista e dirigiu também, né, a gente com muita responsabilidade e atenção. Muito obrigada a todos. Que bom, hein? O ano que vem eu também vou. Isso é tão divertido. Também quero ir. Isso é muito bom, os jovens. Beth, falar nisso, quando você vai trazer uma poesia pra gente, hein? Faz tempo que você não faz uma poesia pra cá, né? Faz tempo. Antes a Beth fazia muito poesia pra gente. Não, você vai trazer uma, vai ser o dever de casa, vai trazer. Quando estiver preparado, você fala e você faz pra gente a poesia. Edson, mais uma vez, obrigado pelo estudo. Ana Lu, Oswaldo, muito obrigado por cuidar dos nossos jovens tão bem. A Silma também, né, claro. Cuidar dos nossos jovens, de participar desse evento. Que o Lucas voltou para casa maravilhado também, né? Ele se divertiu muito, muita diversão. Então, muito importante. Ele falou que não sentiu falta, não. Agora sente falta. Sem o telefone, né? Como mudam? Como mudam, falaram, né, eu não tô brincando, não, falaram que ele vai trabalhar na Broadway, quando criei. Não, ele vai ter o telefone dele, ele merece. Yeah. I think the only exception. Well, like I can't imagine you play basketball with your phone in your hands. You're gonna be like, yeah. Play basketball without his phone. You're gonna do like this, né? I can confirm he didn't do that. No, I know. Same thing with soccer. I didn't do that. I know, he's not allowed. O que é isso, Dilene? O que é isso? Tá queimando lá o negócio? Tá queimando? Tá queimando o negócio? Meu Deus do céu. Então, tá bom, vamos para a nossa parte final, que é os passos, que Jesus nos abençoe e nos leve para casa. Ô, Alice, você não comentou muito, nem a semana passada, nem essa, vem fazer oração agora, então. Vem para cá. Você pode fazer para a gente hoje? Posso? Ok, então, que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Receber essa energia tão suave que nos envolve. Sinta-se como se estivesse flutuando, como se a luz que se faz presente neste lugar te carregasse no colo, te levantasse e te levasse para o mais alto. E lá em cima, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que temos nessa vida, nesse mundo maravilhoso. Nós não vamos cansar, Senhor, de te agradecer cada amanhecer,
cada sol, cada chuva, cada flor, o canto dos pássaros, melodias que nos alegram. Senhor, obrigada pelas turbulências e obrigada pela paz, pela suavidade. Obrigada pelo alimento de cada dia. Senhor, que o alimento que vem às nossas mesas vá em todos os cantos desse planeta. Que não haja um só ser humano que não tenha o alimento de cada dia. Pai, obrigada por tudo. Por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Por esse centro, por esse ponto de luz, por esse recurso. Obrigada. Obrigada por cada um de nós que aqui comparecemos, que frequentamos, que trabalhamos. Obrigada, Senhor. Dai-nos sempre, Senhor, a graça deste lugar para virmos. Para virmos receber essa paz que estamos recebendo neste momento. Que essas pétalas de flores que caem sobre nós nesse instante, Senhor, revigore a nossa alma, para que nós possamos termos uma semana abençoada. Que assim seja.